Então, o que nós vamos falar aqui para vocês agora? Primeiro, antes de tudo, né, é necessário que vocês entendam que isso é um tantinho quanto complicado, certo? E vou explicar o porquê, tá? A primeira coisa que nós temos que falar com vocês é sobre o conceito de fenomenologia, certo? O que acontece, né? A fenomenologia, ela é como vocês podem ver, né? Logos, né? Estudo, fenômeno, estudo dos fenômenos. A questão é saber o que é um fenômeno, certo? O que é um fenômeno? Bom, fenômeno é uma palavra grega, phenomenon, certo? Que significa, basicamente, o que é observável, certo? Como observável é uma palavra que eu acho que não existe, né? A gente traduz fenômeno como aquilo que aparece, ou aquilo que parece. Então eu tenho lá um fenômeno sobrenatural, certo? Então significa que eu tenho natural e eu tenho sobrenatural. Normalmente, o sobrenatural, ele não aparece pra gente, né? Fazendo aqui uma viagem, né? Quando aparece algo do sobrenatural, nós chamamos aquilo de fenômeno. Deu para entender? Sim ou não? O problema é que durante a história da filosofia, a gente entendeu o seguinte: uma coisa, ela tem duas verdades sobre ela, certo? Quais são? Então, eu tenho uma verdade que é a coisa em si, e eu tenho uma verdade que a coisa para si. Para si? O que acontece? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o João, certo? Repare que, como é que nós acessamos o João? O João para nós é aquilo que ele parece. Deu para entender? Então, portanto, o que nós vemos no João é um fenômeno. Mas, na verdade, este fenômeno é o que nós vemos no João. Porque na filosofia, o João em si, nós chamamos de nômeno. Então, o nômeno é o que a coisa é. E o fenômeno, né, é aquilo que aparece. Deu para entender? Sim ou não? Durante muito tempo na história da filosofia, o que aconteceu? O que faz o filósofo? Além de dar prova para vocês. O filósofo é aquele que busca a verdade. Mas ele busca a verdade de uma forma diferente. O filósofo busca a verdade por meio da lógica. Certo? O que é a lógica? A lógica é um correspondente de padrão. É um correspondente de padrão. O que isso significa? Isso é lógico? Por que isso é lógico? É um padrão.
2 mais 2 igual a 4 para mim, para você, para ele. Na China, em Taiwan, no Senegal, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é lógico, isso é racional. Então, a maioria dos filósofos vai buscar a verdade por meio da lógica. E o que acontece? O fenômeno não é lógico. O fenômeno não é lógico porque é aquilo que aparece, mas não é o que a coisa é. Então, durante a caminhada da filosofia, o conhecimento, né? O conhecimento, ele esteve preso a essa identidade aqui. A busca por descobrir o que a coisa é. Se eu não descobrir o que a coisa é, de maneira lógica, significa que eu não encontrei a verdade. Significa que eu não encontrei o conhecimento. Então, portanto, a filosofia busca abandonar o fenômeno. Conhecer é fora do fenômeno. Deu para entender? Sim ou não? Só que aí, como Merleau-Ponty, alguns filósofos vão fazer o quê? Eles vão entender que uma criança, quando ela nasce, ela conhece o mundo de forma lógica? Como é que a criança conhece o mundo? A criança conhece o mundo pelos fenômenos. A primeira parte, a primeira forma de observação que nós temos do mundo são os fenômenos. Depois que nós podemos racionalizar, né, o fenômeno. Depois que nós vamos usar da lógica. Mas a primeira tese, em tese, a primeira forma de nós vermos o mundo é o fenômeno. Deu para entender? Fala. Tem alguma coisa a ver com o idealismo de Platão? O mundo das ideias, o mundo do sentido? Não, tem a ver. Mas é justamente o contrário. Aonde estaria o mundo das ideias? No nômeno. Entendeu? Porque justamente o que Platão vai evidenciar é a necessidade que nós temos de abandonar os fenômenos. Para Platão, toda e qualquer forma de arte é enganosa. Porque é um fenômeno. Quando o artista pinta você, ele não pinta você. Ele pinta o que ele vê de você. Ah, que engraçado. Não. Uma cópia imperfeita. É uma cópia imperfeita do seu nômeno. O que o Merleau-Ponty vai trazer para a gente é que ele vai trazer uma inquietação, né? A inquietação que ele nos traz é assim: será que no fenômeno que é a nossa primeira percepção do mundo, será que não há nada de verdade aqui? Quer dizer, esta visão ela tem que ser completamente descartada. Deu para entender? Sim ou não? Então ele vai questionar isso e vai dizer, olha, talvez a verdade ela esteja aqui na lógica. E isso também é verdade. Mas ela se inicia aqui. Ela se inicia com base em um fenômeno. Então aqui ele vai então traduzir o
conceito aqui de encontrar um conhecimento, né? Um conhecimento ou uma verdade por meio da percepção. A percepção no sentido dos sentidos mesmo, né? De perceber aquilo que eu cheiro, aquilo que eu ouço, né? Aquilo que eu vejo. Eu lembro que uma vez eu fiz, né, uma brincadeira com a minha sobrinha que tinha um pote, ela tinha acho que uns três aninhos. Tinha um pote de bolacha, né, dessas bolachas wafer, né, tinha um pote, e dentro tinha uma bolacha, né, uma bolacha. E ela veio e falou, né, me dá a bolacha, né, me dá o biscoito, falou, né. Falei, tá, eu dou para você o biscoito, desde que você fale para mim quantos biscoitos vão ficar dentro da lata. Se eu te der o que está lá. Aí ela olhou assim pro biscoito para mim, né? Pegou, virou, foi embora. O que ela falou, né? Enfia esse biscoito. Por quê, gente? Porque a percepção da criança do mundo é fenomenológica, é perceptivo, certo? É perceptivo, não é número, não é racional. Quando você fala do zero, o zero é uma abstração lógica. Porque para percepção, quando você fala, quanto tem aí? Tem zero. Então tem alguma coisa. Tem zero. Para a lógica, não. Deu para entender? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar isso e vai aplicar no ser humano. A visão humana, né? Como que o ser humano, quando a gente for pensar com relação à verdade e ao conhecimento daquilo que é ser humano, aonde vai estar essa verdade? Vai estar aqui na lógica? Vai estar na percepção? O que fala mais do ser humano? Por quê? Foi o que você falou, que a gente, nossas ações falam muito sobre o evento. Porque o pensamento não é uma lógica? Não o pensamento, mas o ser humano não é lógico. Se o ser humano fosse lógico, você ia na biblioteca, ia ter lá um livrinho bonitinho lá, escrito assim, como começar um namoro. Por que não tem esse livrozinho na biblioteca? Por que não tem lá o livrozinho que explica, primeiro passo, você fez o WhatsApp. Segundo passo. Porque o amor não é uma coisa lógica também. O amor é do ser humano. Envolve o ser humano. Então é questão de percepção. De repente, o carinha chega lá e fala, passa o zap aí. E aí, fazendo isso, a menina fica pistola. Fala, o que esse cara pensa que é? Entendeu? De repente ele faz isso com uma outra pessoa que goste. E vai voltar e passa o zap pra ele. Você entendeu? Então, não tem um manual. Não é lógico. É
E aí na próxima aula a gente vai ver as implicações disso com o ser humano. Tá bom? E aí, Dani,